bem-vindos. Hoje, como todos sabem, estamos completando 11 anos da casa. E eu estava pensando assim que eu deveria ter feito um discurso, alguma coisa assim, mas não, eu não sou dada a escrever discursos, então eu vou falar assim, como diz a Cleusa, o que vem do coração. O que vem do coração é que ano passado nós completamos 10 anos, que foi uma data muito importante para a casa, e nós fizemos aquela homenagem, né, aquele agradecimento aos fundadores, né, foi tudo muito bonito, todo mundo participou, a gente agradece de coração. Só que esse ano eu fiquei pensando quem que a gente precisa dar colo, quem que a gente tem que valorizar também, né? São os trabalhadores do dia a dia, porque não adianta você abrir uma casa, né, e não ter o pessoal do dia a dia, o pessoal do passe, o pessoal que atende na biblioteca, o pessoal do bazar, o pessoal da livraria. Nossa, todo mundo que fica na recepção, quem atende lá na saúde, aquelas pessoas que trabalham comigo, que eu amo de coração, as pessoas do fraterno, a Cleusa que leva o trabalho para casa, toda a contabilidade ela que faz, o Sérgio, todo mundo, eu não posso citar nomes porque todo mundo mora no meu coração. Então eu queria agradecer imensamente a vocês, assim, que é uma alegria muito grande assim, reencontrá-los nessa encarnação e estar juntos, né? Porque de repente a gente tem uns desencontros na vida, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui nesse momento, nessa época, vivendo isso aqui, são as pessoas certas, as pessoas que eu precisava e que a casa, né, precisa também, porque nós todos unidos, fortalecidos, nós atendemos as pessoas, nós acolhemos, nós fazemos o nosso trabalho com amor. Então é isso, eu queria dedicar assim a vocês todo o meu muito obrigada mesmo, assim, por me deixarem compartilhar com vocês essa experiência nessa vida, né, nessa encarnação, de poder abraçar as pessoas e fazer esse trabalho tão bonito que o NAI faz, que parece pouco, mas não é, porque a gente tem recebido muitos pedidos de ajuda e a gente tem conseguido, assim, à distância mesmo, a gente está conseguindo ajudar as pessoas. Elas me passam o WhatsApp, Mônica, meu avô, meu pai, meu tio, minha mãe, meu cachorrinho, tudo. Eu coloco lá no grupo, pessoal, hora da oração, todo mundo entra na corrente, todo mundo participa. Eu agradeço muito vocês, assim, porque sozinha eu não faria nada, né? E nós todos, nós temos a força. Então, muito obrigada. Que esse ano, assim, seja especial, que a gente consiga ainda mais trabalhadores, que venham mais trabalhadores para a nossa casa, que a gente sempre precisa, né? Quem sabe uma casa nova, um pouco maior, para acolher mais os trabalhadores, tudo ao seu tempo, né? Se tiver que ser, vai ser. E muito obrigada mais uma vez por estarem aqui hoje também, ao Daniel, que nos deu a honra de estar conosco hoje no nosso aniversário. E assim nós vamos dar início então. Primeiro a dona Queidinha vai fazer a oração para nós, aquele jeitinho que ela sabe fazer, né? Vai nos conduzir na oração. E depois a gente encaminha, daí a Suzy vai apresentar o Daniel para nós, né? Para todos. Ele vai fazer a palestra. Depois o Sérgio vai fazer também, nosso trabalhador assíduo vai fazer uma palestra para nós, tá bom? Obrigada, pessoal. Então vamos elevando o nosso pensamento, agradecendo ao Criador por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, com os nossos corações vibrando alegria e muito amor por esta casa, amor pela equipe espiritual e um imenso agradecimento a Jesus que sempre está conosco. É a toda a equipe espiritual que realmente trabalha, que nos acolhe com ternura, amparando aqueles que mais precisam. Obrigada, meu Deus, por esta casa existir, por esses amigos que aqui estão. E hoje comemoramos mais um ano de vida. Que tenhamos ainda muito mais em união, em amor, buscando sempre mais a luz, a paz e a harmonia. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por este amor que nos dá. E assim, com os nossos corações repletos de amor, vamos dizer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, O poder e a glória para todos sempre. E assim seja. Graças a Deus. Bom, pelo visto, o Daniel dispensa apresentações, né, Sandra? O Sandro chegou aqui um pouquinho antes, e a hora que viu o Daniel falou assim: eu te conheço do YouTube. O Daniel Dallagnol é amigo já da nossa casa, né, Daniel? A gente conseguiu, ele já vem aqui na casa, ano passado ele já participou do nosso seminário também. Ele participa da Casa Espírita Filhos da Verdade, que é lá no Juvevê, mas reside aqui no nosso bairro também, dá um apoio ali para o Caminheiros, né? E na verdade eu acho que ele dá apoio para todas as casas espíritas que pedem o apoio. E ele participa do programa Vida em Foco, que vai ao ar sempre nos domingos, né? No domingo? Agora, das 11 às 11h30 no canal 5 da NET. Das 11 às 11h30 no canal 5 da NET. E daí, hoje, ele atendendo ao nosso convite tão prontamente, ele veio falar com a gente um pouquinho. Um pouquinho não, são uns momentos que a gente vai aproveitar bastante. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tá? E o microfone é teu. Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, que Jesus nos envolva na sua paz, na sua misericórdia, nas suas bênçãos. Uma alegria sempre retornar nessa casa, particularmente nos dias em que completa 11 anos de existência. Não é o tempo, é a proposta, é o trabalho que se faz, é aquilo que gravita em torno de uma instituição dessa natureza. Disse a nossa irmã na prece: Jesus está conosco. Essa deve ser sempre a nossa realidade, estar sempre com o pensamento sintonizado em Jesus, pois que a obra do bem é a obra do Cristo que se faz em nosso favor, em favor da humanidade. Portanto, estar aqui nos dias de hoje é uma honra para mim também. Completar juntos esse tempo, que não é a cronologia, mas efetivamente é estarmos juntos, aderidos a uma proposta, que é a proposta de Jesus para o planeta Terra. Naquele reino, tudo andava na mais absoluta tranquilidade. A vida escoava-se de acordo com as possibilidades. As pessoas contentes, felizes na medida do possível, na medida que a vida assim concedia. Mas, num determinado momento, eis que o rei adoece. Adoecido, foram chamados os bruxos, os médicos, os magnetizadores, todos aqueles que pudessem atender à enfermidade do rei, mas sem qualquer resultado. Naturalmente, o rei, em função da sua enfermidade, definhava dia a dia. Não se alimentava, não recebia mais ninguém nos seus aposentos. Naturalmente, a família toda já estava por demais preocupada. O rei não apresentava uma doença que tenha sido detectada por nenhum daqueles que foram chamados para fazer o diagnóstico acerca da enfermidade do rei. Contudo, estava muito entristecido, acabrunhado, e fora retirado para um dos aposentos, um quarto onde ele não recebia sequer os familiares no seu palácio real. Mas eis que um dia, às portas do palácio, chega uma velhinha de cerca de 90 e poucos anos, maltrapilha, destas que andam pelas ruas, e dirigindo-se ao guarda, indaga se era possível lhe fosse fornecido um prato de comida.
O guarda prontamente deu as ordens para que a comida fosse feita na cozinha do palácio e fosse entregue para aquela que estava com fome. A velhinha dirige-se mais uma vez ao guarda do palácio, indagando acerca do que acontecera, porque notava que a população do reino estava muito entristecida. Estivera ali outra vez e notara que agora, em relação ao passado, havia muita tristeza, uma dor no ar. A que o guarda respondeu: é o soberano que está enfermo. Não come, não se alimenta e está profundamente triste. Alimentada a velhinha, pediu ela para fazer uma visita ao rei. Naturalmente o guarda leva a mensagem aos seus superiores e de boca a boca o pedido dela chega ao primeiro-ministro. Ele reúne os seus pares e concordam eles qual seria o mal que aquela velhinha, já que ela prometera recuperar o rei da enfermidade através de mágicas ou eventualmente de algum chá, de algum unguento. Resolveram eles, portanto, deixar que aquela senhora adentrasse ao palácio real e fosse visitar o rei. Entrando nos seus aposentos, ela passa a observar o rei. Avalia, analisa e por fim conclui. Diz ela: o rei não tem absolutamente nada. Ele não tem nenhuma enfermidade. Espanto geral para os ministros, e um deles naturalmente se insurge: como assim? Ele está doente, está triste, acabrunhado, definhando. Mas a velhinha redarguiu: o rei não tem nenhuma enfermidade. O que ele precisa é vestir a camisa de um homem feliz. O primeiro-ministro, que foi chamado de lado, pergunta: qual é a proposta desta terapêutica? A velhinha diz: vocês precisam encontrar um homem feliz. Um homem que não tenha nada que possa entristecê-lo. Um homem que não seja corrompido por absolutamente nada. Que tudo aceite. Que nada reclame. Que não se deixe envolver por questões de ordem material. Que nada, enfim, o perturbe. Diríamos hoje que não tenha nenhuma ficha suja na Lava Jato com o Dr. Sérgio Moro, coisas parecidas, né? Enfim, precisa, encontrando esse homem, pedir que ele doe, que venda ou que ceda a sua camisa, porque se o rei vestir a camisa do homem feliz, ele vai melhorar. O primeiro-ministro, estando reunido com os seus pares, naturalmente formam uma comissão para achar o tal do homem feliz, para descobrir este homem, para retirar-lhe a camisa por doação, por empréstimo ou que ele vendesse. Instituída a comissão, o capitão da guarda real foi o primeiro a ser entrevistado. Ele disse: olha, eu estou bem, mas eu desejo deixar a minha condição de capitão, eu quero ser major. Foram para o cozinheiro: eu desejo ser copeiro. Foram para o soldado disse: eu quero ser cabo. Para o cabo, eu quero ser sargento. Enfim, não acharam ninguém no Palácio Real que não tivesse qualquer ânimo, qualquer pretensão de prosperar dentro das questões da vida. Então, a comissão se dirigiu para o interior do reino. Lá chegando, naturalmente, encontrou
também pessoas da mesma condição. Uma que era loira, queria ser morena. Uma que tinha o cabelo encaracolado, queria fazer chapinha. E por aí afora. O que plantou trigo, queria criar bois. O que plantou café, desejava ser produtor de cana. O que morava na atividade rural, desejava ir para a cidade. A comissão já não havia mais encontrado, e o tempo havia decorrido, e o homem, supostamente feliz, não foi achado. Demandando de volta para o reino, porque imaginavam que o soberano já tivesse, depois de tanto tempo, falecido. Eis que uma tarde, quase noite, chovia, fazia muito frio. Subindo a uma colina próximo, se avistava a cidade. Eis que observaram um homem que cuidava dos seus animais e assoviava. Aquilo chamou a atenção da comissão, porque era incomum naquelas condições ter alguém que apresentasse qualquer sintoma de alegria, já que era muito frio e chovia. Alguém da comissão se dirigiu àquele homem e diz: mas chove, o senhor não está desatendido? Diz ele: não, porque observaram que ele estava com uma capa de peles, né? Perguntaram: a chuva é muito ruim? Diz: não, a chuva é muito boa, é necessária, porque sem ela nada prospera. Portanto, ela irriga o solo, favorece as plantações. Prometeu aquele homem responder às indagações da comissão, e dirige-se o primeiro-ministro a ele, dizendo: não seria melhor o senhor sair daqui, já que as condições são precárias, sair disso, ir para a cidade, ganhar uma casa, viver bem? Oh, não, diz o homem, eu nasci aqui na roça, vivi a vida toda aqui na roça, desejo morrer aqui na roça. Pois bem, e se o rei lhe der uma quantia vultuosa de dinheiro, o que é que o senhor acha? Para mim não serve. O dinheiro só me atrapalha. Nunca vendi nada, nunca comprei nada. O que tenho é o produto dos meus animais. Com eles me visto, me alimento. O dinheiro para mim não me interessa. Eles entenderam que haviam achado o homem com a camisa feliz. Disseram para ele: o senhor pode nos ceder a sua camisa? Não. Pode nos vendê-la? Também não. Pode emprestá-la? Absolutamente não. Como eles precisavam, porque imaginavam que aquele era o homem da camisa feliz, tomaram a camisa do homem, ou pelo menos buscavam tentar tomar à força, porque eram muitos, e tirando a capa, eis a surpresa: o homem estava sem a camisa. É uma história singela, mas que de alguma forma vai ilustrar como é às vezes o caminho da conquista para a felicidade. Não são poucos aqueles que ao longo do seu curso existencial, ao invés de tratarem da conquista da sua própria felicidade, a colocam nos ombros dos outros. Ao invés de buscarem a sua condição e o seu exercício para a conquista da felicidade, eles a põem nos ombros daqueles que estão próximos de si. É conhecida aquela, pelo menos uma estrofezinha da música que diz assim: vem e me faça feliz. Normalmente nós
quase que a rigor, todos nós imaginamos que a atribuição de nos fazer feliz é do outro. E o outro, quando por qualquer razão não nos atende, nós imaginamos que ele é a parte pior da relação. Nós não nos sustentamos pelas nossas condições, mas sim desejamos buscar que o outro nos atenda naquilo que nós imaginamos seja o desejo para completar a nossa felicidade. E aí a gente vê a semelhança do rei, que naturalmente é uma fábula, mas quantos que na existência presente, pelos desvalores da própria vida, há aqueles que se entregam às conquistas do poder, porque o poder, a rigor, é necessário. Alguém deve exercê-lo. Contudo, a questão está no fato de como se deseja o exercício do poder. E hoje, particularmente, nós vemos, não só no Brasil, quanto fora do Brasil também, como o poder perturba as criaturas. Não é fácil dar conta da autoridade em nossas mãos. Vemos hoje grandes nações praticamente alterando o tônus vibratório do planeta Terra a partir do desejo de perturbar a paz, a partir do suposto poder conferido pela condição de ser ele o governador, ser ele o presidente de uma nação, ser ele o comandante, por qualquer razão de alguma questão ligada ou que se expresse através do poder. O poder inebria as criaturas, mas num determinado instante a criatura se refaz, porque na essência o poder traz um certo vazio na existência. E não são poucas as condições que levam a criatura ao vazio existencial. A Organização Mundial da Saúde prevê que neste século 300 milhões sejam ou desenvolvam a depressão. Os números são astronômicos. E aí nós vemos que é essa falta exatamente de percepção sobre as questões que a vida envolve o ser. E aí não são poucos que, desejando preencher o vazio que está dentro de si, se deslocam para as perturbações que o mundo oferece. A drogadição, especialmente para os nossos jovens. Saiu uma pesquisa esses dias só no Japão. Um dado estatístico, de 2012 a 2017, cerca de 30 mil, na sua grande maioria, jovens de 13 a 27 anos. 30 mil suicídios só no Japão. E nós ficamos a nos indagar, por que razão essas criaturas saem da vida dessa forma? Por que razão as criaturas são vazias a tal ponto de não encontrar razão para viver, motivação para um mínimo de alegria, e saem da vida desesperadas, porque sabemos a tragédia espiritual que situa a criatura quando ela comete o suicídio. Então, o poder é esse elemento que mexe naturalmente com a criatura, mas há outras formas de manifestação também do vazio existencial. Aqui não é nenhuma crítica, cada um sabe de si. Mas vivemos hoje relações de pouca profundidade, ou quase nenhuma profundidade. Hoje as nossas relações praticamente são relações estabelecidas no mundo eletrônico. A gente não come mais nada sem postar no Facebook. Não é nenhuma crítica aqui, em absoluto. Mas a gente vive uma vida que praticamente não é aquela que faz parte do nosso ser. A gente não tem uma identidade eletrônica.
Nós temos uma identidade de ordem espiritual. Mas tudo que a gente faz, você vai para uma festa, ok, alguém pode dizer, a alegria de estarmos juntos, vale a pena uma selfie, uma foto e postar no Instagram, no Facebook, seja lá o que for. Mas é necessário que nós resgatemos os valores existenciais, porque às vezes a criatura vive oca, sem estar preenchida dentro da sua intimidade, mas dá o sentido de estar preenchida para fora de si. O nosso caminho deve ser um caminho inverso. Deve ser um caminho cujas ações nos permitam não estar na conquista da felicidade fora, mas no sentido de fazer com que ela aconteça na nossa intimidade. Pode ser também que, em função dos descompromissos com as causas nobres da vida, nos impulsione para esses estágios de infelicidade. Nós sabemos que hoje há muita facilidade, muita facilidade. As minhas origens são origens humildes, me honro disso. Nascemos na roça, com enormes dificuldades existenciais. Mas noto que hoje, depois de quase 5 décadas, quase 6 décadas, melhor falando, a vida se tornou muito fácil. De fato, muito fácil. Temos acesso a uma porção de coisas, a facilidades que a tecnologia nos traz, ao conforto dos veículos, das casas, de tudo que nos favoreça. Isto é uma conquista. Não estamos falando mal disso. Mas estamos falando do desvalor que a criatura aplica a partir daquilo que ela precisa conquistar. Hoje não é mais o trabalho a dignidade da criatura, porque a criatura hoje ela é capaz de conquistar até sem trabalhar. Por isso que as pessoas às vezes, para conquistar o iPhone 5, o iPhone 7, o iPhone 8, já não sei mais em que versão está, ela não se permite mais o trabalho para fruir do benefício que ela pode imaginar que uma tecnologia possa lhe trazer, e ela lança a mão do roubo, e que às vezes, por um troco mal dado, no sinaleiro a vida de uma pessoa digna, de um pai de família, de um empresário, é arrancado com a violência. Então os desvalores da vida às vezes nos empurram, e comunidades inteiras, para um processo de perturbação infinita, porque nós sabemos que para resgatar valores de felicidade não são precisos dias, senão às vezes séculos. Há uma necessidade de nós resgatarmos esses estágios que nos pertencem, porque na medida em que nós depositamos sobre o outro a necessidade dele nos fazer feliz, nós nos esquecemos deste outro na nossa relação. Nós imaginamos que precisamos ser felizes sozinhos. Ainda que eu dependa do outro para ele supostamente me fazer feliz, eu me esqueço dele, porque eu uso dele para o meu benefício. Conquistando aquilo que eu desejo, eu esqueço o outro na relação. As relações praticamente são descartáveis. Basta que vejamos, e aqui, mais uma vez, nenhuma crítica, mas a quantidade de relações desfeitas, não são só as relações matrimoniais. Estamos falando das relações, inclusive laborais, relações entre pais e filhos, entre irmãos. Parece que é uma facilidade de romper os processos que se demoraram milênios para se organizar na face da Terra. E por qualquer razão, nós rompemos com essas relações como se fossem descartáveis. Imaginamos que a imortalidade da alma não é um patrimônio do qual nós precisamos cuidar. Dá a impressão que nós estamos no mundo para viver as questões
exclusivamente do mundo. Nos esquecemos que somos seres que estamos aqui, mas devemos retornar à nossa condição, cuja essência é de ordem espiritual. Nos esquecemos do processo reencarnatório, quando nos foi ofertada a possibilidade da reencarnação. E consideremos que hoje os processos reencarnatórios são processos altamente seletivos para o planeta Terra. Não se reencarna mais tantas vezes quanto até no passado recente. A criatura vivia 30, 40 anos, para aquela idade era um ancião. Hoje as pessoas vivem 80, 85 anos, 90, 104 anos. David Guetta, essa semana, resolveu suicidar-se. 104 anos. Suicídio assistido. Um cientista alemão resolveu suicidar-se. As mídias publicaram isso. Uma tragédia. É uma tragédia um fato dessa natureza. Então, imaginarmos que o processo reencarnatório implica para nós compromissos do mais alto valor moral, quem sabe seja o suficiente para fazer resgatar esses valores enobrecidos da vida, para fazer resgatar aquele Cristo que às vezes está adormecido na intimidade do ser, porque não encontrou os valores necessários para deflagrar dentro de si os movimentos naturais para a conquista definitiva da felicidade. Viemos aqui para falar na conquista da felicidade. Falamos um pouquinho de como estão as coisas que a rigor preocupam, especialmente a espiritualidade que cuida dos destinos do planeta Terra. Nós temos um fatalismo para a conquista da nossa felicidade. É quase como fosse uma questão kármica. Quando a gente fala de karma, a gente fala exatamente do nosso passado, às vezes o passado comprometedor. Mas nós temos um fatalismo kármico em relação à felicidade. A gente se esquece disso. Nós fomos construídos espiritualmente para sermos felizes. Ainda que insistamos em não buscar a nossa felicidade, através de uma série de situações, descompromisso com a vida, desvalores, a drogadição, a depressão, que nada mais é esse vazio que quer gritar no nosso ser para nos dizer: levanta, se põe de pé, te exercites nas conquistas das virtudes que estão todas dentro de ti. Esse fatalismo em busca da felicidade, ele está presente em cada ser, porque a lei divina, ela está inscrita na nossa consciência. É o que nos propõe a doutrina espírita, através dos seus postulados. Nós já dissemos aqui outrora, numa oportunidade, somos um cosmos em miniatura. Como somos um cosmos, há uma perfeição natural que gravita no nosso ser. Nós somos perfectíveis. Não somos perfeitos ainda, mas somos perfectíveis. Somos aqueles seres que, pouco a pouco, se levantam para o processo de moralização, para o processo de construção, algumas vezes de reconstrução do ser, porque a criatura descuida de tal forma de si, que às vezes precisa ser reconstruída, a fim de que ela ganhe a identidade crística que está dentro da sua intimidade. Esse cosmos que se assemelha ao macrocosmos, nós, na condição de microcosmos, temos tudo arranjado na nossa intimidade. Basta que a gente vá expandindo a pouco e pouco, através exatamente do esforço individual,
de efeito coletivo, porque nós não somos felizes sozinhos. Somos infelizes quando estabelecemos uma moldura, uma matriz, imaginando que podemos ser felizes sozinhos e esquecemos do outro. Na medida em que nós estamos juntos, na medida que eu dependo do outro, porque a minha ação, seja ela qual for, interfere também na ação do outro. A minha felicidade vai interferir fatalmente na felicidade do outro ser. A infelicidade dele fatalmente interferirá na minha própria felicidade ou na minha própria infelicidade. Nós não somos ilhas, nós somos, quem sabe, arquipélagos, quiçá continentes. Nós nos dependemos uns dos outros. E esse cosmos divino que há em nós, que precisa ser expandido, que precisa ganhar a gravitação para aquele cosmos que nós desejamos. É aquele que é o fulgor para as nossas almas. É o astro-rei, é aquele que nos atrai pelos seus mecanismos todos próprios. E que estamos falando de Jesus, faz com que esse cosmos ele passe a gravitar em esferas diferenciadas. Porque dependendo daquilo que nós elaboramos mentalmente, é natural que nós também vamos criando em torno desse cosmos que nós somos um estado diferenciado de alma. Nenhuma criatura é feliz se pensa mal. Nenhuma criatura é feliz se elabora mal. Nenhuma criatura atinge o auge, a chamada plenitude, que a benfeitora Joana de Ângeles também nos fala. Mas essa plenitude do ser, se ela não trabalhar interiormente para estas conquistas, os valores morais são elementos quase se fossem uma pedra a ser lapidada. Essa lapidação é que depende exatamente de cada um de nós. É o compromisso que nós assumimos com o Criador, e mais particularmente com Jesus, porque nós participamos com o seu projeto crístico na face da Terra. Nenhuma criatura vem para o planeta Terra sem ter um projeto existencial que é todo próprio. Cada um de nós tem um projeto existencial que é personalizado. E ninguém vai cuidar do projeto do outro sem cuidar do seu projeto primeiro. Nós precisamos cuidar do nosso projeto para que ele avance, se expanda, para ajudarmos o projeto do outro. Mas esse projeto é pessoal e é intransferível. Tanto é que os espíritos, nossos benfeitores, eles nos ajudam no desenvolvimento do nosso projeto. Mas fundamentalmente a ação construtora, desenvolvedora desse projeto existencial é nossa. Eles se aborrecem, sentem-se infelizes quando nós não somos felizes. Eles nos ajudam sobremaneira, nos impulsionam, nos direcionam, nos amparam, atendem às nossas necessidades, mas é necessário que esse projeto existencial seja desenvolvido a partir de nós, a fim de que nos conectemos no projeto do próprio Cristo para o planeta Terra, que compreende o projeto comum de todos nós. A gente não imagina que há o Cristo dentro da nossa intimidade. Nós somos um Cristo em expansão. Quantas vezes a gente pensa acerca dessa possibilidade? É bom a gente pensar que nós somos um Cristo em gestação. Não estamos prontos. Ele está. Mas passou exatamente pelas mesmas fieiras que nós passamos. Ele chegou à plenitude, a alcançar esse Cristo interior. Nós também vamos alcançar. Mas é necessário que o nosso projeto existencial
Contemple as reformas necessárias a fim de que a conquista da plenitude possa acontecer. Senão ela não acontecerá. Como nós estamos fadados à conquista da felicidade, quanto mais demorarmos para esse processo acontecer, mais dificuldades teremos. Se hoje temos dificuldades no planeta Terra, é bem provável que as dificuldades ainda se demorarão um bom tempo. E se temos raízes aqui fincadas, existenciais, espirituais, provavelmente ainda estaremos vinculados a este planeta, que é verdade, é a pátria da nossa alma. Mas é necessário que nós, ao construirmos e desenvolvermos o nosso projeto existencial, também colaboremos com o projeto do Cristo para o planeta Terra. Na questão 922 do Livro dos Espíritos, o codificador vai indagar aos imortais se há uma porção mediana, por assim dizer, que seja comum a todas as criaturas, para que ela se considere feliz no planeta Terra. Porque, dizem os Espíritos, felicidade plena não é possível aqui. Jesus arremata: ainda que não nos falte o estímulo para vencer, irá dizer ele que na terra só tereis dores e sofrimentos. Mas é possível uma cota de felicidade para todas as criaturas, e os Espíritos vão dizer: para as questões de ordem material, é a posse do necessário. A criatura que tem a posse do necessário, ela já pode se considerar uma parcela de felicidade. Para as questões espirituais, aquilo que é uma cota de felicidade é a consciência limpa, ou a consciência tranquila, e para arrematar, dizem os Espíritos, confiança no futuro. Então não nos falta a posse do necessário, não falta para nenhum de nós confiança no futuro. Temos a esperança, naturalmente, há alguns, aqueles que elaboram em favor do bem, têm a consciência tranquila. Neste conjunto de situações, algo nos preocupa, quanto à posse do necessário, porque hoje vivemos uma sociedade consumista. Ser feliz hoje é sinônimo de ter. Ter o carro novo, ter a casa grande, ter dinheiro no banco, ter. A criatura que sente-se infeliz, muitas vezes sai de casa para se endividar nos shoppings, que são atrativos, nas tecnologias, e aí depois a infelicidade vai acontecer na medida em que as contas chegam para serem pagas. Então nós precisamos nos cuidar. O nosso momento existencial é um momento crítico, sob o ponto de vista da necessidade de reafirmarmos propósitos que garantam para nós porções de felicidade verdadeira, genuína, não aquela felicidade fugaz, aquela que é capaz de passar logo depois de que a gente dá a primeira volta no carro, ou eventualmente descobre todas as funções de um novo eletrônico, ou enfim de qualquer outro brinquedo, ou de uma viagem para a fruição. Não somos contra o prazer em absoluto. É nos dado o direito ao prazer, mas é necessário limites, coisas bem difíceis nos dias de hoje. A questão 967 do Livro dos Espíritos, o codificador irá indagar aos imortais acerca da felicidade mais uma vez, e pedirá a eles qual é o sentido de felicidade para os espíritos superiores. Dirão os imortais que é não ter nenhum ciúme, nenhum ódio, nenhum desejo, nenhum rancor e o conhecimento total das coisas. Irá arrematar dizendo que o amor
o amor é efetivamente aquilo que é capaz de fazer a criatura feliz. Vivermos conquistando a felicidade é provavelmente a nossa maior missão enquanto estamos gravitando na face da Terra. Ainda que não sejamos daqui, nós temos compromissos com o aqui. Se o Cristo estava adormecido em nós, é necessário que Ele desperte, porque é Ele que faz os movimentos da nossa alma. É esse Cristo interior que é capaz de nos levar à plenitude, à excelência das manifestações das virtudes espirituais que todos nós carregamos em germe. É o desejo dessa conquista infinita, porque a felicidade, ela não é retirada da criatura a partir do instante que ela é posta. Não é vestirmos a camisa do homem feliz, porque ela não existe. É isto sim, nos vestirmos da felicidade para que ela recenda aquilo que está dentro para fora. Não é o de fora que vai fazer com que nós nos enchamos dentro. A criatura que elabora-se nas suas questões interiores é capaz de exteriorizar, colocar para fora as suas conquistas interiores. Todas as nossas conquistas, recordemos o Evangelho de Jesus, devem ser aquelas que a traça não corrói, que o tempo não a gasta. E são aquelas que nós levamos para além da vida. É aquela que caracteriza a criatura que se autodescobriu. É aquela criatura que busca exatamente esse autoencontro consigo mesmo. Porque na medida em que nós olhamos difusamente, nosso foco é o foco da conquista da felicidade. Mas na medida em que nós olhamos para olhares distintos, para olhares que não nos encaminhem para o nosso destino absoluto, fatal, que é a conquista da nossa felicidade, nós nos desencontramos. E hoje vemos a sociedade perturbada pelos desencontros que ela oferece, que ela oferta. O mundo é sedutor para todos nós. É verdade que para nos mantermos com equilíbrio no foco, para haver esse autoencontro do ser consigo mesmo, para a conquista da plenitude, não é fácil. As seduções do mundo são capazes de turvar exatamente a visão que leva a criatura a fazer com que ela não atinja a sua meta. Basta que tenhamos uma semana de mídia na nossa casa, a gente vai descobrir como estão as coisas no mundo. Não estamos aqui para criticar quem quer que seja, mas é necessário que nos reafirmemos nos nossos propósitos, aqueles que nós aceitamos no instante da nossa reencarnação, que não são só nossos, são daqueles nossos irmãos que já descobriram o valor da felicidade e do esforço construtivo para a sua conquista. Ao reencarnarmos, precisamos reafirmar esses propósitos, para conosco, para com eles também. Mas precisamos fundamentalmente reafirmar propósitos com a causa do Cristo na Terra. Não há criatura feliz sem estar conectado com os propósitos do Cristo. Não estou dizendo que não seja feliz a criatura que não seja cristã. Mas não é disso que estamos dizendo aqui. Estamos dizendo que os propósitos do Cristo, que se expandem para além dos credos religiosos, sejam eles quais forem, porque não há o bom nem o ruim, mas aquela criatura que está comprometida com os propósitos do Cristo, efetivamente é a criatura que realiza o autoencontro consigo mesmo. É a criatura que é capaz de erguer-se
por si e pelos outros. Quanto nós dependemos das questões e das pessoas que são felizes. A gente não faz a conta disso. Se tomarmos Chico Xavier, por exemplo, esse era um ser feliz. Chico tinha os seus problemas, todos nós temos. Mas a criatura que é feliz, ela é capaz de dar-se, doar-se, esquecendo-se de si. Mas é nesse processo de doação que está a construção da sua felicidade. Seria bom se nós pudéssemos indagar a Chico Xavier agora: és feliz? Seguramente ele dirá que a vida no planeta lhe garantiu porções de felicidade possível, mas fez também milhares de outras criaturas também felizes. A sua obra é uma obra de valor inestimável para a humanidade. Não é só para nós os espíritas, não, porque nós temos compromissos muito maiores a partir exatamente desses conteúdos para com a humanidade. Mas a criatura que é capaz de dar-se por conta da construção da sua felicidade, por isso a edificação dessa casa tem muito a ver com a construção da felicidade nossa e dos outros também. A gente não faz a conta de quanto a gente pode contribuir para a construção dos outros seres. Porque alguém que adentre por essa porta e aqui fique, e seja impregnado com os valores da doutrina espírita, com os valores do Cristo, que são preconizados aqui dentro, pelas palavras, pelo afeto, pelo acolhimento, pelos atendimentos, pela espiritualidade, por tudo que se diz, por tudo que se faz, por tudo que se dá, é contribuição para a felicidade. Nós somos esses agentes capazes de modificar o cosmos. Esse que é, em miniatura, o nosso particular. Mas temos capacidade de modificar o cosmos por inteiro, porque aquilo que acontece no mini acontece no macro. Assim é da lei. Na medida que nós consideramos esses elementos perfectíveis na conquista da felicidade, é natural que vamos fazer de tudo para que ela seja de caráter permanente, mas também o meu irmão, a minha irmã, aquele que gravita em torno da psicosfera da minha existência, também haverá de ser feliz. Eu o considero nas minhas relações, eu não me abstraio delas, apesar de que cada um tem que cuidar um pouquinho de si. Há uma cota pessoal de cada um, mas nós nos interpolamos com os nossos afetos. Amanhã nós comemoramos o Dia das Mães. O que dizer do amor de uma mãe em relação ao seu filho? Isso não é graduação de felicidade dentro de si? E o que dizer da mãe que desconsidera o seu filho? Sem julgamentos. Mas imaginemos quão infeliz é, ou seja, em tese, essa criatura. Como é que a gente mede esses graus? É impossível. Só mesmo na elaboração particularizada que nós vamos fluindo pouco a pouco, mas que é necessário que a gente considere sempre a possibilidade de nós nos movermos no sentido da nossa própria conquista da felicidade, mas também cuidarmos do outro. A felicidade é um sentimento ético. Ético não é só moral, é ético. Está na nossa estrutura espiritual. Nós temos compromissos com o desenvolvimento da felicidade em nós. Por mais difícil seja a nossa existência, e a existência na face da Terra sempre foi, e por algum tempo ainda será demarcada por dores e sofrimentos. Ainda é planeta de provas e expiações. Mas nem por isso nós não vamos trabalhar no campo ético o desenvolvimento da nossa felicidade.
deve ser o compromisso existencial de cada um de nós. No lar, que às vezes se converte em verdadeiro espinheiro, porque nós sabemos que ali é um encontro, às vezes, de espíritos antagônicos. O pai, a mãe, os filhos, os irmãos, uma parentela mais ou menos próxima. Todos nós temos dificuldades relacionais, mas é necessário que nos situemos, especialmente nos instantes presentes, onde o Cristo precisa ser reafirmado nas nossas relações. Reafirma aqui: nenhuma criatura é feliz sozinha, por conta própria, sem o outro, desconsiderando o que está na sua volta. Nenhuma conquista esses graus de felicidade, imaginando que ela está por absoluta conta por si própria. Consideremos-nos uns aos outros, estando nas nossas possibilidades, demos passos, não percamos a nossa meta. Nossa meta é sermos felizes, não obstante a dureza da vida, os reveses que ela possa nos trazer, enfermidades outras, dificuldades com aqueles que gravitam em torno de nós. Saibamos que há uma possibilidade de construirmos relações melhores, construirmos valores dentro da própria existência, que vão dizer exatamente do desejo que nós queremos para a nossa existência de caráter espiritual. O projeto de Jesus passa pelo projeto individual de cada um de nós. O Cristo desperto, não adormecido, é necessário que esteja sempre vigindo na nossa intimidade. Por mais difícil seja a nossa existência, Ele está presente na nossa intimidade. Pois que seja Ele, então abençoar-nos, a dar-nos vigor necessário para as conquistas que todos nós desejamos, ansiamos, porque nós já despertamos para os valores que a felicidade possa nos trazer. A gente já sente quão bom é ser feliz, nem que seja um tiquinho só, não importa, né? A gente acha bom ser feliz. Então, que sejamos aqueles que busquemos a felicidade, que empreguemos as nossas forças, que empreguemos o vigor desse Cristo desperto em nós, no nosso projeto existencial. Contemple os valores que Ele nos apresenta, seja pela doutrina espírita, essa venerável doutrina esclarecedora, que modifica o nosso interior, que abriga-nos as almas doridas, enfermas, mas dá-nos a esperança no porvir. Temos tudo a rigor o que nós precisamos para essa existência. Que gravitemos na direção daquele que é para nós o astro-rei, Jesus em nossas almas. Paz a todos, feliz Dia das Mães, felicidades para casa, né? Que prospere, porque a casa espírita é a casa do Cristo. Que em muitos anos ainda possa estar aí para abrigar corações, espalhar esperanças, disseminar o Cristo nos corações. Muito bem.